a gente vai já falar sobre essa estabilidade, esse qualitativo, o que isso significa, e falar um pouco sobre essa equação. Esse foi o tema da minha dissertação, que nem o professor disse, e a gente está terminando ainda esse artigo aí para poder submeter ele, né? Mas vamos lá. O meu trabalho vai ser a primeira introdução, que eu vou falar de onde a gente tirou essas ideias, aí depois um pouquinho sobre o modelo de Black-Scholes, e depois a análise numérica para a equação e umas simulações que eu fiz. Tá? Então vamos lá. A introdução é de onde a gente tirou isso. A gente tirou de um trabalho nos pesquisadores lá da África do Sul, que é o Angelov. Angelov, Laduma, que são os caras que trabalharam com isso aí. A equação que eles trabalharam é essa equação de Burgess aí. A equação de Burgess ela é caracterizada por essa parcela aqui não linear. Aparece esse termo não linear nela, o que dificulta as simulações numéricas. Sempre que tem um termo não linear, ele acaba causando uma instabilidade. Tem alguns modelos mais simples que dá para ver isso mais claramente, mas como aqui a gente está querendo ser mais rápido, eu vou citar isso. Então, sempre que aparece esse termo não linear, acaba que ele provoca uma certa instabilidade numérica no modelo, tá bom? Daí, qual é a ideia? Eles estudaram essa equação de Burgess com a condição de contorno de Dirichlet. E daí, a gente vai fazer uma aproximação para esse termo, de modo que a gente possa garantir a estabilidade usando essa aproximação. E ela de modo que o modelo que a gente propõe usando essa aproximação, ele possa ser um modelo estável, tá? Então, beleza. Aí, o teorema que eles fizeram foi o seguinte: primeiro, esse teorema aqui para a equação de Burgess, que fala sobre a energia cinética do modelo, e fala que ela é decrescente, que é essa propriedade P1 aqui, e também que ela tem um decrescimento exponencial, a energia cinética daquele modelo, desde que isso aqui, que aquela função f que aparece aqui, ó, ela seja limitada, tá? Aí esse teorema aqui, ele tem uma prova até bem simples, a gente consegue provar ele facilmente, e daí qual é a ideia deles? É refazer esse teorema numericamente, um modelo numérico, um esquema numérico, o qual esse teorema aqui, ou uma versão parecida com ele, possa também valer, tá? Por isso que ele chama de estabilidade qualitativa, porque a gente está garantindo a estabilidade de uma propriedade específica da solução, que é o decaimento exponencial da energia, tá? E da energia cinética, porque tu lembra que a energia de uma equação diferencial ela é constituída de duas partes, uma energia cinética, que geralmente tem essa forma aqui, ó, e uma energia potencial, que já fica um F de x que aparece para cá, tá bom? Então, daqui ele garante só o decaimento da energia cinética. Se tivesse energia potencial também seria um teorema mais forte, mas aí ficaria mais difícil para fazer também numericamente, tá? Daí ele propõe esse modelo aqui, ó, numérico, para a equação de Burgess. Aí esse termozinho gama I aqui vai ser a nossa aproximação, tá? Que a gente vai fazer para aquele termo. Você pode ver que aqui aparece a derivada de UT, a segunda derivada de UX e aqui a nossa aproximaçãozinha lá, tá? Aí nós vamos já falar um pouco sobre essa aproximação. E a gente está trabalhando no modelo θ, que aparece esse θ aqui. Esse θ, ele faz com que tu possa abranger, como eu falei na minha outra apresentação lá, que eu fiz na última aula, uma maior classe de problemas. Por exemplo, se eu colocar esse θ igual a zero, eu estou no problema do Euler explícito. Se eu colocar o θ igual a meio, eu vou estar no problema de Crank-Nicolson. E se eu botar o θ igual a 1, eu vou estar no Euler implícito. E esse θ ele varia de 0 a 1. Geralmente, os θ maiores que meio são os problemas implícitos. E os θ menores que meio são os problemas explícitos. Como nos problemas explícitos, geralmente a gente tem condições de estabilidade, os problemas que envolvem o método θ provam de θ entre meio e 1, que são os problemas implícitos, onde não tem condição de estabilidade, são mais estáveis. No trabalho que eu fiz na aula passada, que a gente está produzindo, a gente consegue estabilizar lá os métodos. A gente vai ver que aqui só vai ser possível com θ maior do que meio, tá?
E esse é um trabalho recente, de 2008, e está em aberto ainda fazer isso aqui para o θ menor que meio, para esse problema aqui, tá? Para esses operadores aqui. Claro que se eu botar um operador diferente, tipo que eu usei o compacto lá, talvez dê certo, né? Porque a gente consegue lá estabilizar. Mas para esse operador aqui, está em aberto para fazer para o θ menor que meio. Ou então provar que de fato não é estável, né? Mas fazer alguma coisa a mais. Então, beleza. Aí ele consegue provar esse teorema aqui, ó, que ele aproxima a energia cinética dessa forma aqui, né? Daí, para uma V diferente de zero e uma F igual a zero, θ maior ou igual a meio, ó, a energia cinética ela é decrescente e, além disso, o limite dela vai para zero. Isso aqui fica sendo para a gente decaimento exponencial, porque essa energia aqui ela é positiva, decrescente, e o limite dela vai para zero. Então, ela vai ter ali meio que um decaimento exponencial. O que falta aqui, seria mais interessante fazer também, assim como nesse trabalho que eu estou fazendo, seria aquilo que a gente fez na aula lá de ver a taxa de decaimento. Isso a gente ainda não fez, e talvez se a gente fizesse, ficaria bem melhor, entendeu? Mas, por exemplo, também no trabalho do Angelov, eles não fizeram, tá? Aí eu vou falar um pouco sobre a aproximação que a gente usa para esse termo, mas lá no meu trabalho. Mas vai ser a mesma ideia que ele usou aqui, tá? Só lembrando que isso aqui é um termo não linear, e no nosso a gente não vai aproximar um termo não linear, mas o nosso termo também causa problema, o mesmo problema que esse termo não linear causa aí. Então a gente trabalha no modelo de Black-Scholes. O modelo de Black-Scholes é dessa forma aqui, ó. Aparece aqui uma derivada no tempo. Esse meu tempo aqui está em tal, porque esse modelo ele serve ele modela, na verdade, uns contratos lá no mercado financeiro, que é os contratos de opções. Os contratos de opções são contratos de segurança, digamos assim. Por exemplo, tu tem uma ação ali na bolsa de valores e tu imagina, assim, alguma coisa te diz, ou alguma informação privilegiada, que tu sabe que a tua ação vai cair. Eu não sei, tu conhece um político que tu sabe que ele vai fazer uma delação premiada, por exemplo, que é o que o Joesley Batista fez naquele tempo, né? Então, tipo assim, tu sabe que ele vai fazer uma delação premiada contra a Odebrecht. Aí tu tem uma ação da Odebrecht lá. Então, tu sabe que ela vai cair. Aí, o que que faz? Tu compra uma opção de venda. Aí, essa opção de venda que tu vai comprar, tu garante com esse contrato que tu vai vender ela pelo preço que ela tá hoje. Entendeu? Porque isso te segura caso ela caia muito. E o cara que te vendeu a opção de venda, ele é obrigado a te pagar naquele determinado tempo que tu determinou aquele preço ali, se tu quiser vender de fato. E se tu não quiser vender, ele fica com o dinheiro que tu colocou lá na opção de venda e ganha esse dinheiro lá. Então é assim que funciona o negócio. Então, tem um tempo determinado. Por exemplo, eu sei que a minha ação da Odebrecht vai cair porque eu tenho informação privilegiada. Ou, sei lá, extinto eu acho que vai cair. Aí eu boto para a semana que vem, no dia 15, vamos supor. Olha, dia 15 eu quero vender a minha ação por tanto. Aí tu compra o contrato de opção de venda. Daí tu espera até o dia 15. Se dia 15 a ação tiver caído, tu vai e vende e pega aquele dinheiro lá. Se ela não tiver caído, tu não vende e o cara fica com o dinheiro que tu botou lá no contrato. Por isso que é um tempo de expiração, porque tem esse tempo que falta para vencer o contrato. Por isso que esse tempo que ele modela aqui é o tal. Esse tal é o tempo final menos o tempo atual. Então é o tempo de expiração que ele chama. Por isso que eu usei tal aqui. Eu prefiro, muitos autores usam T mesmo e tal, e só explica lá dizendo que o T, mas é tempo de expiração. Eu preferi usar tal para ficar mais claro isso. Tá? Então, beleza. Então, eu trabalho, tem essa derivada aqui em relação a esse tempo, tem uma derivada de segunda ordem aqui, no termo difusivo, né? E tem essa parcela aqui. Essa parcela aqui é o que causa problema. Quando a gente faz, usando diferenças finitas, esse modelo aqui direto, usando diferenças finitas, sei lá, uma avançada aqui, uma de segunda ordem aqui, uma de primeira ordem aqui avançada, e tudo mais, essa parcela aqui, ela causa instabilidade numérica. Eu nem sei por quê, de certa forma, mas eu imagino que seja por conta que isso aqui depende do tempo, ou do espaço aqui, ó. Tá? Geralmente tem problema quando o termo que aparece aqui tem uma dependência espacial.
Por isso que esses termos aqui, e tanto nesse trabalho quanto nos outros, no outro que eu apresentei, a gente sempre bota uma dependência do tempo, porque quando aparece a dependência espacial, fica muito mais complicado. Nesse caso, tem estabilidade, a gente vai mostrar nas simulações lá. Tá? Então, a ideia era usar aquela aproximação que o trabalho lá do Angelov usou para aproximar aquele termo não linear que causava instabilidade, usar para aproximar esse termo aqui, que também causa instabilidade para a gente, tá? E ver o que isso vai significar, as mudanças que a gente vai obter. A gente trabalhou aqui com as condições de contorno do tipo de Dirichlet também, tá? E o que a gente, para tratar o problema analiticamente, a gente usou o espaço L2, né? O espaço seria o nosso espaço maior lá, né? Foi o espaço mais simples possível, né? Para a gente poder trabalhar, que é esse L2 de 0L. Aí a gente sabe que esse é um espaço de Hilbert, então eu posso definir aqui tanto esse produto interno aqui quanto essa norma, tá? Que vai estar bem definido. Tá? Aí o que tem de trabalho para essa equação? Essa equação, a equação de Black-Scholes, ela é muito importante. Com essa equação, o Black e o Scholes ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Inicialmente, eles fizeram para ganhar dinheiro, o Black. O Black estava na intenção dele era ganhar dinheiro. Porque se ele pudesse estudar e prever mais ou menos os movimentos desse mercado de opções, ele poderia ganhar uma grana aí vendendo e tal. Prevendo mais ou menos o que poderia acontecer. Só que isso não deu muito certo, porque, enfim, em economia, muitas variáveis, né? Como eu falei, pode ter informação privilegiada e tudo mais, então é meio complicado. Aí o Scholes, ele entrou com a seguinte ideia, não, em vez da gente usar para prever, a gente vai usar para precificar as opções, porque um problema nas opções é o valor dela. Porque o que define o valor de uma opção, de um contrato desses, que vai só te garantir que tu não perca dinheiro, ou te garantir que tu vai ganhar o suficiente. O que vai garantir o preço disso? Foi aí que o Scholes ele entrou e colocou algumas hipóteses na equação de modo que isso pudesse dar uma maneira de precificar esses contratos. E daí eles deram origem a toda uma área, que é a área de precificação, que faz muito sentido hoje em dia, porque o que faz o preço de um determinado objeto ser aquele? Um exemplo para mim que eu acho muito interessante é, por exemplo, em jogadores de futebol. O que faz o Neymar ser tão caro? Por que o preço dele é esse? Por que o preço de um determinado jogador é aquilo? O que tu usa para determinar? Quem determina esse preço? Então, isso é o objeto de estudo da teoria da precificação, de usar essas equações para determinar o preço. E essa equação foi usada para isso. Eles usaram para determinar o preço desses contratos e é usado até hoje. Quando tu quer vender uma opção, um contrato de opção, tu vai lá numa calculadora de Black-Scholes, tu botar no Google calculadora de Black-Scholes, ele vai te pedir lá algumas informações sobre o ativo, a ação que tu quer vender, e ele vai usar a equação para te dar o preço. Então, ela é muito usada hoje, não tem uma solução direta para ela, a gente não consegue resolver ela diretamente, dar uma solução clássica para ela. Aí, o que os trabalhos hoje fazem? Eles fazem simulações numéricas e, por exemplo, tu faz uma simulação numérica, tu precisa de uma solução para poder comparar, para poder calcular erro e tudo mais. E o que os autores fazem hoje em dia é, primeiro, fazer essa substituição de variáveis aqui, ó. Ele substitui o x por essa aqui, faz toda essa substituição aqui. Daí, ele obtém essa solução aqui, ó, fazendo essa substituição, que é uma solução meio complicada aí. Sem essa solução, essa substituição, eles não conseguiram ainda obter uma solução direta para ela. E o que essa substituição faz é voltar para a equação do calor. Ele meio que volta para um tipo de equação do calor lá, e daí ele aplica as técnicas de Fourier que a gente viu para poder obter essas soluções aqui. Uma outra substituição que ele faz é essa aqui, ó, z igual log de x. Só que aqui ficam os problemas, porque quando tu faz tanto essa substituição aqui exponencial e a substituição em log, meio que quando tu simula, vai estar muito espaçado os termos, porque tu fez uma substituição de coisas que crescem muito rápido ou decrescem muito rápido. Daí, tu vai ter que usar uma distribuição logarítmica na tua malha, para poder ver a informação melhor, porque os pontos vão estar muito espaçados.
não vai, aí tu tem que tomar sempre esse cuidado. Sempre que tu faz esse tipo de substituição, de fazer uma substituição logarítmica lá na tua malha, para poder ter lá o gráfico bonitinho, senão ele vai sair muito espaçado, tu não vai conseguir ver o comportamento dele. Tanto que nem vai ter o decaimento exponencial se tu não usar uma distribuição logarítmica, porque vai ter só um decrescimento, aí tem que usar a distribuição logarítmica para ver o decaimento exponencial mesmo, porque os pontos estão tão espaçados que não parece um decaimento. Tá? Então, daí eles fazem essa substituição e obtêm essas soluções aí, sempre voltando para a equação do calor e usando as técnicas de Fourier. Daí eles fazem as simulações, tem alguns trabalhos nesse sentido aí. A diferença do nosso trabalho é que a gente não vai olhar para a solução, a gente vai olhar só para a energia, meio que a gente está olhando para a solução fraca ali do problema, entendeu? A gente está simulando a solução fraca e não olhando para a solução clássica do problema. Então, aqui entra algumas coisas teóricas, assim, tipo, por exemplo, aqui a gente não está muito preocupado com essa questão de regularidade. Tem que ter a regularidade necessária nesse problema para que a gente possa usar o operador de diferenças finitas, por exemplo. Então, tem que ser, como vai aparecer uma derivada de segunda ordem, tem que ser C2, e também isso aqui tem que ser finito, né? Então, ela está no L2, essa solução aqui, essa U. Ela está no L2 e, além disso, a derivada de segunda ordem dela também tem que estar no L2. Então, a gente está no derivada de primeira ordem. Então, a gente está no H1, no H2, na verdade, derivada de segunda ordem, tem que estar no L2. Então, a gente está no H2, no H2,0, né? Então, por exemplo, no H2,0 interseção com C2, a gente conseguiria de boa a regularidade para fazer essas aplicações aqui, tá? Mas aí a regularidade que for necessária, porque a gente não está tratando da solução mesmo, entendeu? Por isso que a gente não fala muito sobre regularidade aqui. Aí o que a gente faz primeiro? A gente prova esse teorema aqui, ó, que essa a energia cinética dela. Se a gente verificar essa desigualdade aqui, então ela é decrescente. E se a gente verificar essa desigualdade aqui com essas duas funções limitadas em 0t, então a energia vai ter o decaimento exponencial, onde esse m é um ínfimozinho aqui, tá? Entre a diferença desses dois. O que é interessante nesse teorema é que no modelo de Black-Scholes, esse sigma aqui, ele é a volatilidade do ativo. A volatilidade é uma grandeza que serve para dizer quanto aquela ação que tu está querendo fazer o contrato de opção, ela cresce ou ela decresce o valor dela. Então, esse número, ele determina se esse ativo ele é muito oscilante ou se ele é pouco oscilante. E esse R aqui é a taxa de juros. Nos contratos de opções, essa taxa de juros no Brasil, por exemplo, é a Selic. Então, esse R é a taxa Selic. Então, olha que interessante esse resultado. O que a gente está falando é que a energia do modelo ela decresce se a volatilidade do ativo é menor do que a raiz quadrada da taxa de juros, da taxa Selic. O que isso significa? Significa que a energia do modelo ela tem um decaimento, ela decresce, e quando a energia decresce, significa que o comportamento assintótico da solução também é de decrescer. Se o comportamento da solução é de decrescer, e essa solução é o valor do ativo, então significa que o valor ele vai decrescendo. Então significa dizer que o modelo ele se comporta bem, porque o esperado é o valor decrescer. Porque conforme vai chegando perto do prazo, aquele valor daquele contrato, ele tem que diminuir, porque está quase vencendo. Como ele está quase vencendo, vai se tornando um contrato de risco. Porque tu tá vendo, ó, tipo, é amanhã o prazo que tu disse que a ação ia cair. Aí vamos supor que a ação está subindo. É muito difícil ela cair. Então, significa que esse contrato não deve valer tanto, deve valer pouco, porque a ação está subindo. Então, ele tem que, de fato, diminuir o preço. Então, o que a gente está falando é o seguinte, que, olha, o modelo se comporta bem e ele prevê bem os resultados se a volatilidade for menor do que a raiz quadrada da taxa de juros. Então, por exemplo, nesse caso, vamos usar o caso do Brasil, onde a taxa de juros hoje é bem baixa, né, 0,2%. Numa taxa de juros baixa, de 0,2, significa dizer que o modelo de Black-Scholes é bom, se comporta bem para ativos de volatilidade baixa. Agora, se a nossa taxa de juros estivesse alta, o modelo de Black-Scholes seria bom até mesmo para ativos de volatilidade muito alta. Então, olha só a importância só desse teoreminha aqui.
tá? E a gente ainda consegue um decaimento exponencial aqui, ó, da energia, usando essas informações aí. É claro que essas funções tinham que ser limitadas, né? Porque se elas forem limitadas, não vai dar certo. Então, beleza. Aí a demonstração desse teorema eu não vou fazer passo a passo, eu só vou dizer mais ou menos como é que é, e é clássico dos métodos de energia. A gente vai multiplicar toda essa equação lá por U e integrar em relação ao X aí em 0L. Daí a gente vai obter essa equação 8 aqui, ó, tá? O que prova o item 1 aqui do decaimento, porque aí a gente tem que considerar esses carinhas aqui limitados, né? Esse carinha aqui vai ficar negativo, por isso que aparece aquela desigualdade, e aqui dentro todo mundo fica positivo, tá bom? E além disso, eu obtenho isso aqui, ó. Tá? Aí, usando a propriedade de Grunwald, que é aquela desigualdade clássica que a gente tem, que é para justamente poder tirar o decaimento exponencial, muito usado no método de energia, essa propriedade aí, a gente prova o outro item lá, que a gente vai conseguir fazer a substituição e obter aqui o decaimento exponencial. Só que esse A vai se tornar esse carinha aqui, o B vai se tornar menos ele, a gente vai tirar aquele ínfimo lá. Beleza? Aí a gente consegue a prova. É bem simples, é só integração por partes aí. Aí, então, beleza. Aí, o que a gente observa quando a gente faz a prova é que para obter essa desigualdade aqui, 8, a gente teve que ter essa igualdade aqui, ó, que ela é obtida fazendo integração por partes e considerando a função se anulando na fronteira lá, para assumir aquele outro termo. Aí, ó, a gente vai se aproveitar dessa igualdade aqui para poder fazer a aproximação que a gente quer desse termo aqui, ó, tá? E aqui, já no modelo analítico, a gente vê que sem essa igualdade aqui, a gente não consegue essa igualdade 8 aqui, que geralmente a gente chama de igualdade de energia. Então, ela deve ser a chave para que a gente consiga fazer aí as contas, tá bom? Então, a gente vai se aproveitar dela. Como a gente vai se aproveitar? Daí entra a parte numérica. A gente vai usar esse espaçozinho aqui de sequência para aproximar aquele espaço L2 lá. É só um espaço de sequência finita, tá? Daí, esse U aqui vai se tornar um vetor, né? Um vetor aqui que tem N entradas e o V também um vetor de N entradas do L2. Como ele é um espaço... ele é um espaço onde a gente pode definir esse produto interno aqui e essa norma. Então, a gente usa esse espaço para aproximar o L2. Você vê que esse H aqui aparece justamente para que a gente possa aproximar isso aqui da integral e isso possa definir uma norma, tá? Porque usando aqui, meio que aquelas propriedades de Riemann lá que a gente usa para definir a integral, a gente precisa ter essa variaçãozinha aqui. Só que lá, quando a gente usa em análise real, né, esse H ele não é constante. O espaçamento entre a nossa partição lá, ele não é igual. Aqui, como é uniforme, esse H sai para fora e dá conta. Então, meio que isso aqui garante que a gente possa aproximar isso aqui, a integral, por esse somatório aqui. Tá? Então, beleza. Daí, o que a gente faz? A gente aproxima, a gente, então, tem que essa igualdade aqui, ó, vai aproximar a nossa igualdadezinha lá, que a gente teve como essencial. Tá bom? Daí, então, a gente quer construir uma função gama que vai do L2, que é o espacinho que a gente está usando para aproximar o espaço espaço de Lebesgue lá, de modo que essa igualdade aqui aproxime essa aqui, ó. Beleza? Então, a gente quer uma gama definida dessa maneira a qual essa aproximação aqui funciona. Então, beleza. Então, a gente vai primeiro fazer isso na malha usual. Como a gente faz? A gente tem esse teorema aqui, ó, que a gente pode ter uma aproximação numérica para aquele termo x, o x lá, na equação de Black-Scholes, em malha usual, e condição de contorno de Dirichlet, dessa forma aqui, ó, onde esse Q e esse S pertencem aos reais. E é muito importante que o Q e o S aqui, eles estejam livres, porque daí a gente pode botar qualquer Q e qualquer S aí, que essa aproximação vai funcionar. Tá? E esse I aqui,
é o I, é o mesmo I daqui, esse não é o I da unidade imaginária, viu? É o I aqui que a gente usa para indexar a nossa gama I. E faz muito sentido aparecer esse I aqui. Por quê? Porque a gente tem uma dependência da malha no termo X. Então, aparecer esse I aqui meio que representa essa dependência aí do parâmetro do X, né? Do espaço aí, essa dependência espacial. Tá? Então, a gente vai provar nesse teorema que essa malha aqui, que essa aproximação, ela funciona. Daí, ó, de acordo com o Mickens, e essas são as ideias do Mickens, onde ele faz essas aproximações para esses termos de maneira não local, inclusive foi daqui que eu tirei a ideia para fazer a aproximação lá do termo compacto do outro trabalho, eu tirei daqui, que eu tinha feito isso aqui no mestrado. A gente usa essas aproximações aqui, ó. Se tu pegar esse cara e distribuir aqui dentro, tu vai ver o seguinte, que ele considerou o X vezes o operador derivada avançada, ele considerou uma média ponderada usando X no ponto I mais 1, X no ponto I, X no ponto I menos 1. E a derivada ele usou o operador avançado. Daí, com essa média ponderada, ele poderia só ter considerado isso. Aí ele considerou mais uma outra média, só que agora com a derivada atrasada. No ponto x e mais 1, no xi e no xi menos 1. Então, ele considera uma média de todos os operadores que são possíveis ali, com malha avançar, com o operador avançado e o operador atrasado. E uma média ponderada. Aí, para garantir a consistência desses operadores aqui, dessa aproximação, ele é obrigado a considerar isso aqui. Essa igualdade 12. Porque se eu fizer aqui em cada parte dessa, considerar x e mais 1 vezes esse operador, fizer em série de Taylor, eu vou conseguir lá a aproximação consistente. Só que quando eu somar cada uma dessas aproximações, para eu manter a consistência, vai aparecer esse termo aqui, na frente lá do termo que vai para zero no polinômio de Taylor, e eu vou ter que considerar eles no mínimo limitado. Aí eu considero ele igual a 1 para não ter problemas. Então, aí isso aqui sai da série de Taylor. Então, isso aqui é uma condição suficiente para a consistência. Tá? E essa condição vai ser importante para a gente, porque ela vai completar um sistema que a gente vai obter mais lá na frente. Tá? Então, guarda essa condição de consistência. Eu chamei ela de condição de consistência de Mickens. Geralmente os caras chamam assim também. Tá? Daí, então, a gente pode escrever lá substituindo a gama na igualdade que a gente quer obter, porque a gente quer obter essa igualdade aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar a minha gama e substituir nessa igualdade aqui, ó. Tá? Quando eu substituo, eu obtenho essa igualdade aqui, ó. Tá? Onde esse K é dessa forma e onde esse Q é dessa forma. Tá? Eu só coloquei essas constantes aqui, K e Q, para que elas armazenem aqui os nossos alfas e os nossos betas, tá bom? Para que a gente trabalhe neles por último. Daí a gente agrupa termos semelhantes e usa a condição de contorno para obter essa igualdade 16 aqui, ó. Tá? Daí, para que isso aqui possa ser igual a zero, eu vou impor que esse pedaço aqui seja igual a zero e esse pedaço aqui seja igual a zero. Daí eu vou ter essa igualdade de fato igual a zero. Né? Daí eu imponho justamente isso aí. E substituindo, então, o K e o Q, as definições dele que a gente deu lá na frente, a gente obtém esse sistemazinho aqui linear. Tá? Só com os alfas e com os betas. Daí, resolvendo o sistema linear, a gente obtém aqui, ó, cada componentezinha daquela. E daí a gente substitui os alfas lá na definição da nossa função gama. E a gente obtém a aproximação. Tá? Para a malha usual, foi tranquilo isso aqui. A gente conseguiu fazer de boa. Beleza? Mas vê que as condições de contorno foram muito importantes, bem aqui, porque com as condições de contorno eu pude fazer esse Q aqui ficar aí mais um, ó. Tá? E isso faz com que o meu sistema aqui tenha solução, tá bom? Então, tu vê que as condições de contorno foram muito importantes aqui, justamente nesse ponto. Apesar de eu não deixar isso muito claro aqui, porque esse slide eu fiz faz um tempo, mas elas só foram muito importantes aqui para mim.
porque justamente sem elas eu não conseguiria mexer nesses índices aqui para fazer aparecer esse I mais 1. E daí eu não conseguiria, se eu deixar o I aqui, esse sistema não tem solução. Aí para o sistema ter solução, eu tive que fazer isso. Beleza? Aí então a gente obtém a nossa solução. Aí agora a gente vai aproximar em malha deslocada. Depois que eu fiz isso, o professor falou, olha, agora tenta em malha deslocada para ver como é que fica. Aí a gente foi para dar uma complementada, fazer em malha deslocada. A malha deslocada, como eu falei, a gente faz essa substituição aqui, ó. Tá? Que é diferente da malha usual, porque na malha usual aqui aparece o I, e não o I menos meio. Tem toda uma explicação física aí por trás, que eu já falei na apresentação passada, e eu não vou repetir aqui, mas a mudança mesmo para a gente aqui, objetiva é essa. Tá? Daí aparecem os pontos fantasma, que nem eu falei. A região cinzenta aqui seria o domínio analítico, os pontos cinza são os domínios, é a malha usual, e quando eu faço desse jeito aqui, ó, acaba que a malha se torna essa vermelha aqui, ó. Aí aparecem esses pontos aqui do lado, que eles chamam de pontos fantasma. Daí a gente faz uma interpolação polinomial, né? Aí quando eu botar o x aqui bem no meio, aqui no ponto médio, ó, aí eu vou bater certinho em cima do ponto onde era a minha condição de Dirichlet, que é igual a zero. Daí eu vou conseguir obter essa igualdade aqui para um nível de tempo qualquer R. Daí, quando eu considero R igual, eu estou na condição de contorno explícita. Quando eu considero ele diferente, eu estou na condição de contorno implícita. Daí é o que a gente obtém aqui, ó. Tá? Condição de contorno explícita, ó. Ele é igual aqui nesse, diferente nesse outro, e a condição de contorno implícita, ó, que é sempre igual. Tá? Então, beleza. Por eu ter esses dois aqui diferentes, isso aqui dá problema, né? Como a gente já viu na passada, que gerou todo aquele problema onde eu tinha toda uma consistência, uma estabilidade ali tranquila que eu consegui obter e tal, e para a condição de contorno explícito eu consegui obter estabilidade só em um ponto. Aqui vai acontecer algo parecido também, a condição de contorno explícita vai deixar muito restritivo os resultados. Então, beleza. Como no caso contínuo, a gente tem que verificar essa igualdade, que nem a gente fez na condição de contorno na malha usual, né? Só que aqui, ó, você vê que eu tenho que considerar o zero. Por quê? Porque aqui eu já não estou mais nas condições de contorno de Dirichlet, onde o termo U0 e o N, eles são iguais a zero. Porque eles não são mais iguais a zero aqui, eu não estou mais na condição de contorno de Dirichlet, então eles têm que aparecer aqui nesse somatório, tá? Isso é uma observação importante. Daí eu posso fazer umas continhas aqui para tirar esses termos, para tirar a condição de contorno, os termos iguais o 1 e o 0 daqui do meu somatório. Aí vai aparecer toda essa igualdade aqui, tá? Aí você vê que aqui, ó, aparecem uns termos interessantes, ó, porque quando eu aplicar a condição de contorno implícita e explícita, eu vou mexer exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? Ó, o N menos 1, ó, tá? O N 0. Então, por isso que foi importante eu tirar eles de dentro do somatório. Então, essa igualdade aqui vai ser muito importante para a gente poder fazer as contas. Beleza? Daí, eu posso manipular os índices, né, e obter essa igualdade aqui, ó. Só ver uma coisa aqui. Beleza. Então eu obtenho essa igualdade aqui, ó. Tá? Vê que é uma igualdade bem grande, porque o que eu faço na verdade? Eu coloco a minha função lá que eu obtive aqui dentro, ó, fazendo aquelas substituições lá. Beleza? Então, beleza. Aí eu fico, então, com a minha aproximação que eu quero obter, com os termos de contorno, todos fora do somatório aqui, para que eu possa trabalhar eles separadamente. Porque esse somatório, pelo que a gente viu lá na nossa malha usual, eles não dão trabalho para resolver, tá? Desde que esse I mais 1 aqui apareça. Ó, e a gente conseguiu fazer ele aparecer aqui sem considerar a condição de contorno de Dirichlet, mas no caso eu tive que botar todos esses caras para fora aqui, para poder fazer ele aparecer, ó, tá? Para que a gente possa fazer aquela imposição. E apareceu um outro termo aqui
P, ó, que é diferente do nosso termo Q lá, tá? Daí a gente vai ter que trabalhar esses caras aqui de fora e também, ao mesmo tempo, esse cara aqui de dentro do somatório. Beleza? Onde o K é dessa forma, o Q vai ser agora dessa forma, e aparece esse termo P, que é QI menos KI mais meio. Tá? Então, eu organizei aqui a igualdade para que fique mais fácil os cálculos lá na frente. Tá? Óbvio que eu tive que ir e voltar, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz toda a conta direta e depois eu vi, não, agora eu vou mudar aqui para ficar mais simples de apresentar. Aí foi isso. Então, vamos lá. Nas condições de contorno explícito, o teorema da aproximação numérica para o termo x ou x na equação de Black-Scholes em malha deslocada e condição de contorno explícita, que utiliza as aproximações não locais de Minkins, só é possível se dividirmos o intervalo 0L em n igual a 1 subintervalos. Então, olha, as condições de contorno explícita, elas deixam o nosso resultado sendo estável somente se eu tiver só um intervalo, ou seja, eu não posso dividir o domínio espacial em mais de um intervalo, eu não posso botar 2 intervalos. Então, tipo assim, fica extremamente restritivo, porque a ideia, quando tu faz uma simulação numérica e tu faz uma discretização numérica, é justamente tu ter um conjunto de pontos ali, um monte de pontos, e que tu possa aumentar a quantidade desses pontos, diminuindo o espaçamento entre eles, para que a função ela possa, numérica, ela vá se aproximando da solução analítica. Então, um método numérico que só é possível para um intervalo de nenhum ponto, só um intervalo, ele não é um método razoável de se aplicar. E a gente provou isso aqui, ó. Então, para a condição de contorno explícita, a gente tem essa igualdade aqui, ó, no método θ, né? Vai ficar desse jeito. Então, a gente obtém esse 27, ó. Do mesmo modo, para o termo n no método θ, a gente obtém que ele vai ser igual a menos u elevado ao nzinho, nzão menos 1. Né? E então a gente obtém esse 28. Aí eu substituindo naquela minha igualdade toda lá, eu vou obter isso aqui, ó. Beleza? Aí eu obtenho isso aqui. Daí eu vou fazer imposições, ó. Eu vou impor tudo isso aqui, ó, para que eu vou impor que esse cara igual a 0, esse cara igual a 0, esse aqui igual a 0, esse aqui igual a 0, e aqui dentro igual a 0. Tá? Fazendo essas imposições, eu obtenho esse sistema linear aí, ó. Tá? Daí, nesse sistema linear, usando essa primeira equação e a quinta equação, que é essa outra aqui, ó, eu vou obter o n igual a 1. Só com essas duas equações eu já obtenho isso. Então, isso já deixa meu método totalmente restritivo. Então, a gente nem vai considerar eles nas nossas análises aqui, quando a gente for fazer simulações, porque ele fica muito restritivo. Agora, vamos para a condição de contorno implícita. A condição de contorno implícita, a gente mostra o seguinte, que essa aproximação, uma aproximação numérica para o termo x ou x, na equação de Black-Scholes, em malha deslocada e condição de contorno implícita, pode ser dada dessa forma aqui, ó. Aí aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Lá na malha usual, a gente tinha o i aparecendo aqui, que simbolizava para a gente uma dependência lá da componente espacial, mas aqui também aparece esse nzão, ó. O nzão aqui para a gente, ele é a quantidade de subintervalos que a gente dividiu o nosso domínio espacial. A gente já tinha noção de que isso aconteceria, uma dependência da nossa aproximação desse n, porque lá na condição de contorno explícita, ela só era possível para o n igual a 1. Então, de alguma maneira, esse nzão teria que aparecer aqui. Então, faz sentido ele aparecer. E faz sentido ele aparecer porque, justamente, quando a gente aplica a condição de contorno, ela é justamente a malha deslocada, a gente aplicou ela justamente em cima do domínio espacial. Então, se antes já tinha uma certa dependência do domínio espacial através desse I, se a gente mexeu na malha nesse domínio, então deve aparecer uma condição um pouco mais restritiva. E apareceu, de fato, o nosso N aqui. Não mais restritiva, mas mais clara, mais explícita do nosso domínio espacial. E foi isso que aconteceu. Um outro ponto nessa aproximação que eu chamo a atenção é que você vê que a gente foi obrigado a determinar ela nos extremos, porque lá na outra a gente não precisava determinar ela nos extremos, porque como eu vou multiplicar ela por U,
e nos extremos era 0 pela condição de contorno de Dirichlet, tanto faz o que aparecesse aqui, desde que fosse algo limitado. Tanto faria como eu definiria ela nos extremos, desde que eu definisse como algo limitado, porque seria igual a 0 lá e não faria diferença na nossa energia. Mas aqui, como eu não estou mais nas condições de contorno de Dirichlet, faz diferença como eu defino ela nos extremos. Daí a gente se aproveitou disso para poder fazer o nosso sistema funcionar. Porque eu preciso dessas definições aqui nos extremos para fazer com que eu possa obter essa aproximação aí. E isso aqui foi uma coisa que foi uma contribuição nossa, porque justamente a malha deslocada a gente deu essa contribuição. Olha, a gente pode definir os extremos usar os extremos para poder fazer funcionar. Isso é uma contribuição aqui do nosso trabalho. Então eu fiz aqui e eu determinei que fosse dessa maneira aí os extremos, beleza? Daí o que acontece? Eu vou fazer da mesma forma. Para a condição de contorno implícita, eu obtenho a minha condição de contorno fica desse jeito aqui, para o termo 0, e para o termo n fica desse jeito, tá? Daí eu substituo lá na nossa fórmula e ela fica desse jeito aqui, ó, aquela fórmula lá onde eu tirei para fora as condições de contorno. Vê que fica mais simples, né? Porque eu consegui, com essas condições, juntar pedaços que estavam soltos aí naquela fórmula grandona. Aglutinar eles tudo ali, né? Acoplar eles. Daí eu vou impor que esse cara seja 0, que esse aqui seja 0 e que esse seja 0, e o P seja 0, e eu obtenho esse sistema aqui, ó. Daí isso significa um sistemazinho linear dessa forma, e eu posso resolver ele dessa forma aqui, ó, tá? Obtendo essas aproximações. Daí, quando eu substituo, eu obtenho a nossa aproximação lá, ó. Beleza? Depois que está feito assim, é de boa, mas fazer essas continhas aqui demorou, foi meio chato. Então, beleza. Aí a gente observa o seguinte, que tal função que a gente fez, tal aproximação, ela verifica essa igualdade aqui, ó, tá? Que sai justamente daquela nossa igualdade 3 lá. Tu vê que essa igualdade, ela é a mesma igualdade de energia que a gente tinha, ó, esse pedaço aqui, só que, obviamente, esses termos aqui ficam para fora, tá? Que são os termos que vêm por conta da nossa condição de contorno não ser mais do tipo de Dirichlet, tá bom? Então, essa igualdade aqui vai ser importante para a gente poder provar o nosso teorema principal do trabalho. Então, beleza. Aí agora a gente vai para a análise numérica do nosso esquema mesmo, já que a gente já tem a nossa aproximação. Então, o esquema que a gente propõe é esse aqui, ó. A gente faz uma derivada avançada no tempo, a gente usa uma derivada lá, o termo de segunda ordem, com aquela clássica mesmo. Primeiro a gente dá uma atrasada, depois dá uma avançada. Esse D aqui é o método diferenças finitas avançado, esse aqui é o atrasado no domínio de X. Nessa época eu ainda usava essa notação aqui, tá? Mas hoje eu uso um deltazinho, que nem o professor faz e a maioria dos caras faz, tá? E aqui no gama, eu vou colocar tanto a minha aproximação, quando eu tiver em malha usual, eu vou colocar aquela aproximação que eu obtive para a malha usual, e quando eu tiver em malha deslocada, eu vou usar a aproximação que eu obtive para a malha deslocada. Só tomando cuidado aqui, né? Porque na malha usual eu tenho essa condição de contorno, e na malha deslocada eu não tenho. Tá? Daí a gente prova o seguinte, ó. Se eu definir a energia do esquema numérico dessa forma aqui, então, quando esse θ for maior do que meio, olha, o θ que eu falei, e a nossa taxa lá, que é dependente do tempo, que é o R, for estritamente positiva, para ir no tempo aqui, essa energia é decrescente, ou seja, eu observo isso aqui, ó. E além disso, se a minha função Rn e a minha função sigma elas forem limitadas, então o limite da energia, a energia quando o n vai para o infinito, ela vai para zero. Aí tu tem o seguinte, tu percebe que aqui a gente não tem aquela desigualdade que o método analítico tinha, que era uma desigualdade aqui tanto no Rn quanto para o R e para o sigma aqui. Tá? A gente não precisou dessa desigualdade. E isso é interessante, porque o método numérico exigiu menos da função do que o outro método lá, o método analítico. Isso é uma coisa interessante. Tá? E, particularmente, para a malha deslocada e condição de contorno implícita,
e o I2, elas são válidas desde que o Nzão, que é o número de subintervalos que eu divido o meu domínio, ele seja maior do que esse 2 mais 2P. Aí aqui entra a parada, que apesar de eu não ter tido aqui aquela restrição sobre o parâmetro, no modelo numérico, quando eu estou em condição de contorno implícita, eu tenho que ter, eu tenho uma restriçãozinha aqui no tamanho que eu divido o domínio espacial. Mas como esse P é livre, porque ele é o carinha que vai aparecer aqui na aproximação que a gente obteve, ó, que é esse P aqui, ó, tá? Ele fica livre. Então, tipo assim, eu posso, teoricamente, eu posso fazer para qualquer quantidade de pontos que eu queira. Bastando, sei lá, vamos supor que eu pegue 10 pontos. Aí eu defino o meu P de modo que verifique essa desigualdade, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar o meu P igual a 3 lá na minha aproximação. Daí eu verifico. Então, meio que não é tão restritivo. É só uma desigualdade que a gente tem que obter, uma relaçãozinha, para poder garantir a estabilidade, tá? Onde esse P é o parâmetro livre da aproximação lá do termo que a gente usou. Beleza? Então, assim, para demonstrar esse lema, esse teorema, a gente precisa desses dois lemas. O primeiro é o seguinte, que tanto para malha usual com condição de contorno de Dirichlet, quanto para malha deslocada, condição de contorno implícita, a gente tem essa desigualdade aqui, ó, tá? E o outro lema é o seguinte, que para malha usual e condição de contorno de Dirichlet, a gente tem essa desigualdade aqui, ó, tá? E para malha deslocada e condição de contorno implícita, para que eu obtenha essa desigualdade, eu tenho que considerar justamente aquela restriçãozinha lá, ó, tá? Aquela desigualdadezinha. E é por isso que ela vai aparecer no teorema. Tá? E você percebe que essas duas propriedades aqui aparecem quando a gente faz lá no teorema por caso analítico. A derivada de segunda ordem de U vezes U vai ficar negativa, e aquela nossa aproximaçãozinha lá, ela também vai ficar negativa, para que justamente a gente possa obter a derivada da energia negativa, e então ela sendo decrescente, tá? Então você vê que toda essa construção que a gente fez foi justamente para obter essas duas desigualdades aí, porque foi para garantir que esses dois termos eles fiquem negativos e a gente possa dizer que aquela derivada lá vai para zero, tá? Então, beleza. Daí eu uso esses dois, aí faço toda uma conta lá para poder demonstrar esse teorema, tá? Eu não vou fazer aqui para não ficar muito tedioso, mas tá bem aberta a conta lá na minha dissertação, que tá lá no site do PPGME, para quem tiver interesse, né? Mas eu não vou abrir muito essa conta, eu vou bater um pouco mais nas simulações para que a gente possa ver direitinho o que está acontecendo. Mas, basicamente, esses dois lemas resolvem o problema, e depois eu vou um pouco parecido com o que o Angelov faz, só que eu uso uns passos a mais lá para poder obter, tá? Poder obter justamente esse limite. Essa parte aqui é fácil, o item 1, porque justamente esses dois lemas vão me garantir. Agora, que esse cara aqui vai para zero, ele é um pouco mais difícil, tem uma construçãozinha lá mais delicada de se fazer, mas também é um pouco parecido com o que o Angelov fez, mas está bem aberto lá no meu trabalho, tá? Então, beleza. Daí a gente vai para as simulações numéricas. As nossas simulações numéricas, a gente vai comparar com esses dois métodos aqui, ó. Aí, nesses dois métodos, você vê que a gente está usando uma aproximação de segunda ordem aqui, ó, para derivar num tempo, então ela vai mais rápido, e o xi aqui. E a gente vai ver que para esse método, sem usar a nossa aproximação para esse termo, a gente vê que ele não é estável. E esse outro aqui do mesmo jeito, tá? Você vê que são dois métodos diretão. É como se a gente pegasse lá o nosso problema e a gente, vamos botar aqui diferenças finitas direto e ver o que dá. A gente vai ver que vai ter instabilidades, tá? E, além disso, a gente vai simular essa igualdade aqui, que é justamente a igualdade-chave que a gente usou para obter as nossas aproximações, ó. Tá? A gente vai simular ela porque a gente falou assim, olha, essa igualdade é chave para resolver o nosso problema. Então, a gente vai mostrar aqui nas nossas simulações que onde que os métodos que não são estáveis, essa desigualdade aqui falha, essa igualdade aqui falha. E onde essa igualdade falha, os métodos não são estáveis. Tá? Então, isso vai provar que, de fato, essa igualdade aqui está garantindo para a gente a estabilidade. Por isso que a gente chama ela de quantificador.
Então, beleza. Para os modelos que a gente usa em malha usual, a gente usa essa condição aqui de contorno, ou essa condição inicial. E quando a gente está usando em malha deslocada, a gente vai usar essa aqui, ó, que é a condição de payoff, que é muito usada para essas equações de Black-Scholes aí. Tá? Beleza, então. E esse K aqui na condição de payoff é o valor de strike da opção, é quando o valor da opção ele vai vencendo, é o valor que ele vai ficar ali no final. No caso, a gente está usando aqui o K igual a meio, tá? Que é só para obter mesmo as simulações. Aí o primeiro modelo que a gente obtém é esse aqui, ó. A gente vê que o método A, esse aqui é o método de Crank-Nicolson. Esse azul aqui é o método A, ó. Tu vê que a solução ela tem um decaimento exponencial, mas de repente ela explode aqui, ó. Tem uma estabilidade absurda. O método B ele é totalmente instável, ó, vai crescendo aqui, e que a gente obteve, ó, ele realmente tem um decaimento exponencial. Então, tu vê que onde os métodos A e B falham, o nosso método ele fica bom. Para esse caso aqui, ó, o xn é 5, o x máximo, foi o método de Crank-Nicolson, a taxa é 0,02, que é inclusive a taxa que é hoje, né? E o termo sigma lá, desculpa, ele é o zero, né? Que é o de oscilação. E você vê que nessa condição aí extrema, está falhando enquanto o nosso método está funcionando, os outros métodos, né? Aí aqui, justamente, ó, aí a gente olha para esse mesmo modelo aqui, ó, a gente vê, ó, o quantificador. Tu vê que o quantificador do nosso, ó, ele tá menor do que o quantificador dos outros. Tá? Ó, ele fica grande. Aí se eu diminuísse mais ainda o passo, aí a gente ia ver que esse nosso quantificador ele ia cair para zero, enquanto esses aqui iam ficar crescendo. Que é o que acontece aqui, por exemplo. Tá? Tu vê aqui que é o quantificador para o método B. Para o método B, ó, esse azul é para o passo 0,05. Aí, se eu diminuir o passo para 0,02, ele já aumenta. Ó. E se eu diminuir mais ainda o passo para 0,01, ele explode. Ó. Ele vai para 6.000. Enquanto ele tinha que ser zero, né? Ele teria que estar sempre próximo de zero, que é justamente para obter aquela igualdade. Esse quantificador tem que ser zero. Enquanto que para o nosso caso aqui, ó, para o nosso método, o quantificador fica zero. Aqui, ó, esse número aqui, 5e menos 15, é 5 vezes 10 elevado a menos 15. E esses ruídos aqui que aparecem, essas oscilações, são ruídos numéricos, porque o computador ele tem que fazer conta tão pequena que ele não consegue ser igual a zero, ele vai aproximando, tá? Aí por isso que fica esses ruídos. Mas isso aqui para a gente significa zero, porque a grandeza aqui é 10 a menos 14, 10 a menos 15. Então significa que o nosso quantificador, de fato, ele está indo para zero. Aí aqui, ó, a gente vê, ó, para a malha deslocada, para o método implícito, tu vê que quando, mesmo em passos, ó, 0,05, 0,02, 0,1, a gente obtém o decaimento exponencial para o método que a gente está fazendo, para o nosso método. E o quantificador, ó, sempre fica aqui, ó, bem comportadinho, perto de zero. Tá? E pode ver que quanto mais pequeno é o passo, mais ruídos tem, porque fica tão próximo de zero que o computador começa a fazer conta por aproximação, aí começa a aparecer os ruídos, ó. Tá? Então significa que de fato aquilo ali está indo para zero. Deixa eu só botar esse carregador aqui. Então, beleza. Aí aqui, ó, é o modelo de Black-Scholes por coeficiente dependente do tempo. Lá a gente estava usando o coeficiente constante. Aí aqui para o coeficiente dependente do tempo, ó. Tá? Porque do jeito que a gente fez as contas, tanto faz o coeficiente ser dependente do tempo ou ele ser constante. O caso constante fica como um caso particular. Aí a gente vê que, de fato, a gente também teve decaimento exponencial quando a gente diminuiu o passo, ó, tá? E o nosso quantificador também se comportando, ó, da maneira esperada, ficando sempre próximo de zero ali, tá? E a função que a gente usou aqui é o sigma igual a t quadrado e o r de t igual a seno θ. Daí a gente usou funções que são limitadas também, né? Porque tem que ter a limitação para que a gente tenha o decaimento aqui exponencial. Tá? Aí aqui a gente eu fiz um teste, ó.
Eu peguei uma função que não é limitada, para que aí eu tivesse fora das condições do meu teorema lá. Eu peguei a função na taxa de tempo, 1 sobre t, que ela não é limitada ali próximo de zero. Aí, obviamente, a energia explodiu em um determinado ponto aqui, ó. Aí o que é interessante é que quando eu olhei o quantificador, aí o quantificador também tinha uma estabilidade monstra aqui. E o que é interessante é que exatamente os pontos onde a energia foi instável, ó, nessa região aqui, ó, é exatamente onde o quantificador também está instável. Então, isso aqui demonstra de maneira assim, bem explícita que o que faz a estabilidade é de fato o quantificador. Então, usar as aproximações para aquele termo lá é essencial para que a gente possa obter essa estabilidade, mesmo que aquele termo não seja um termo não linear, como geralmente acontece. E isso é uma coisa interessante do nosso trabalho. Bom, então é isso que estão as referências, que é os trabalhos do Angelov, óbvio, o trabalho do Black e alguns outros trabalhos do Mikins, né, para destacar que faz essas aproximações desses métodos ali. São coisas que a gente usa muito. E os trabalhos do Oist também, né, para malha deslocada, que a gente está usando demais. E o Rapiat, que é um livro clássico aí, francês de análise numérica muito bom, que eu uso muito. Né? Então é isso. Obrigado.